Bom dia, brasileiros. Bom dia, todos os brasileiros. Uma pergunta para vocês. Os nossos direitos, a Constituição está sendo totalmente respeitada pelos poderes, pelo governo, pela sociedade? Eu acho que todo mundo está vendo porque está escancarado, né? Essas pessoas aí inundam os poderes, no poder, mandando e desmandando, fazendo coisas contra a lei, fora das quatro linhas da Constituição. E as pessoas, eu creio que estão percebendo, porque está bem claro, bem explícito, está estampado em nossa cara um poder que está mandando e desmandando, fazendo coisas, coisas que não é o dever dele de fazer, e ele está fazendo, que é um dos poderes, né? O Brasil existe três poderes e um está, as pessoas que estão em um poder, você já sabe qual é do que eu estou falando, está mandando e desmandando no nosso país. Muitas pessoas sendo perseguidas apenas por uma opinião ali, apenas porque a vontade daquela pessoa que está lá no governo é controlar, barrar, bloquear, né? Bloquear as pessoas de falar, bloquear o direito de se expressar, né? Não está deixando as pessoas livres para se expressar. Então, o direito de expressão, a liberdade de expressão não está sendo respeitada. Por quê? Porque existem muitas pessoas que apenas por falar estão sendo bloqueadas, estão sendo proibidas de falar. Pessoas que às vezes estão com cargo no governo estão sendo caçadas. Pessoas que estão se comunicando, procurando levar informação, fazendo trabalho de característica jornalística, e estão sendo bloqueados, né? Bloqueados seus canais, seus meios de comunicação está sendo proibido. E as pessoas estão vendo. Apenas tem umas que deixa livre, deixa correr, porque não está mexendo com elas. Porque convém para elas, porque na verdade elas querem esse apoio atualmente. Mas vai chegar uma hora que essa ditadura, essa perseguição, essa censura, vai chegar a todas as pessoas. E aí as pessoas vão perceber, mas vai ser tarde demais, se elas deixarem se desenvolver ainda mais essa perseguição, né, apenas a um lado. Então, essa perseguição não vai ser só para as pessoas dessa ideologia de direita, não. Ela vai chegar também nas outras pessoas. E vai chegar assim que acabar. Eles primeiro querem eliminar os adversários, porque eles querem um partido só, eles querem uma força só para gerar uma harmonia entre eles lá, para eles trabalhar em paz, para eles fazer tudo o que eles querem em paz, sem ninguém para reclamar, sem ninguém acompanhando, sem ninguém ali para falar que está errado, porque é o interesse deles mesmo, de controlar, de governar do jeito deles, né? E não querem a interferência, né, da oposição. Eles não querem, não sabem trabalhar com oposição. E eu estou falando de pessoas que proibiram a gente de buscar mais segurança, por exemplo, para as urnas eletrônicas, né, de buscar mais transparência, mais certeza. A gente tem que falar disso porque a gente está buscando algo. A própria Bíblia fala, né? Maldito do homem que confia no homem. Então, quem cuida daqueles programas, daquela programação, é o homem. E ali ele pode inserir, ele pode manipular. Então, as pessoas têm o direito, sim, de querer mais segurança. Não há nada que esteja bom que não possa melhorar. Então, as pessoas buscavam apenas isso, porque em alguns países já existe mais segurança, mais transparência. Mas teve alguém, por parte desse poder aí, que trabalha nesse poder que eu estou falando, que não era nem de competência dele, mas se levantou contra, falando que não precisa mais segurança, que já é seguro, né? Então, por quê? Por que eles interferem, né? A população que tem que decidir todas as coisas, é a população que tem que decidir, através do voto, através do nosso representante, e as pessoas querem isso, mais segurança. Então, a gente tem que ter o direito de falar isso, sim. Que país é esse que proíbe, que a gente não pode ter o direito de expressão, de falar, de pedir, de exigir
mais melhorias, mais segurança, né? Então, essas pessoas que estão nesse poder são pessoas que falam que falas que não todo mundo viu, né? O comportamento dessas pessoas. Eles deveriam ser as pessoas mais a dar o exemplo ao nosso país, né? Porque estão cuidando ali dos direitos, da justiça, da, da segurança do nosso país, né? Da Constituição, das leis a ser cumprida. Então, eles deveriam dar o exemplo e fazer com que as pessoas cumpram as regras, as leis, né? De forma correta. Mas a gente viu aí, após as eleições, alguém fala que não é da característica de alguém né, que trabalha nesses cargos, que falou, né, perdeu o mané, não a mola. Essa linguagem é uma linguagem feia para o Brasil, né, para as pessoas, se elas realmente parar para olhar, né, perdeu o mané, não a mola. E vinda de alguém que tem um cargo ali que é importante no nosso país, que deveria se comportar melhor, né, e não fala isso. Então, a gente viu aí recentemente uma reunião, uma eleição aí de um vice-presidente lá, né, para ocupar o cargo com eles lá, em que as pessoas rindo ali, fazendo gracinha, brincando de ser juiz, né, falando para vice-presidente, um tirou 10 votos e o outro tirou apenas um, então você perdeu. E aí o cara que falou que perdeu, falou, se fosse no TSE, eu não teria perdido. Por quê? Talvez porque ele acha que no TSE ele manda, ele que determina como vai ser as eleições, qual é o resultado final. Por que esse cara falou isso, né? E as pessoas não percebem que eles estão brincando. Então, a gente viu um vídeo aí falando sobre isso, mostrando a espécie de brincadeira que eles fazem lá, mas não deveria, né, brincar, porque eles estão ali cuidando de coisas sérias. Na verdade, eles estão ocupando e escolhendo, decidindo um cargo de alguém que vai cuidar de um setor importante no nosso país. Então, não deveria existir esse tipo de brincadeira. Mas a gente vê, né, falas como a gente viu falas, né, durante a campanha política das eleições aí, e após as eleições a gente viu muitas coisas. Uma delas foi que alguém falou, né, eleições não se ganha, se toma. Então, vinda de alguém que está vendo que está cada vez mais fácil eles fazer o que bem quer e que a população não está conseguindo se livrar, né, dessa manipulação, dessa forma de tratar o nosso país com que está sendo tratado por esses caras, né? A gente não está conseguindo evitar. Então, eles estão vendo que cada vez mais eles estão fazendo, está acontecendo, e estão tendo liberdade para fazer isso, então eles estão cada vez mais cuidando, lidando com o nosso Brasil dessa forma. E as pessoas estão achando que está tudo bem, que está tudo normal, porque o efeito não está chegando até elas. Mas, na verdade, o efeito vem devagarzinho. Se alguém na administração do nosso país atrapalha de uma forma que atrapalha a produção, que coloque pessoas que não vão lá para governar, mas vão para tirar proveito por estar lá no cargo, isso vai chegar uma hora que vai chegar a conta, que vai chegar os resultados, né? E todo mundo vai sofrer. E aí as pessoas vão ver que realmente elas deveriam ter observado mais, ter acompanhado e ter procurado evitar, né? Ter cobrado, ter reclamado, né, dessa situação e não permitir que isso aconteça. Então é isso que a gente tem que ver no nosso país. O eleitor, ele não é apenas um eleitor para o dia do voto, para o dia da eleição para votar, mas é um eleitor que tem também um mandato durante 4 anos para acompanhar e para fiscalizar, né, junto com o nosso representante,
e cobrar deles, dos nossos representantes, para que eles cobrem, acompanhem e façam com que transcorra tudo bem lá, com que eles administrem de uma forma certa, né? Pelo menos justo, de uma forma justa, de uma forma correta, né? Que se deve fazer e não brincando dessa forma aí, como, né? Pessoas que não são nem eleitas pelo voto direto, mas que foram escolhidas, que são escolhidas lá pelos nossos representantes, né? Eles votam e a maioria vota e aprova, né? Mas só que não foi a gente que escolheu aquelas pessoas lá. Então, eles deveriam trabalhar melhor e produzir, né? E fazer sua parte certo para que os resultados satisfatórios, resultados positivos chegassem para o nosso país, né? Mas eles estão brincando a todo tempo e a gente está vendo isso, né? A gente está percebendo. Eu creio que todas as pessoas e todos os partidos estão percebendo isso. Apenas tem pessoas que concordam e que acham que não vão afetar eles, talvez não vão afetar no momento agora, mas depois, se o Brasil piorar, vai chegar, as consequências vai chegar para todo mundo. Então as pessoas deveriam acompanhar mais isso.